Boa noite, pessoal. Eu sou a Silvana Parente, diretora institucional do IAD. Nós vamos dar início à nossa live das terças-feiras. A nossa convidada especial é a nossa colega do IAD, associada fundadora, Tânia Zapata, que é socióloga, especialista em desenvolvimento humano, que trabalha há muitos anos, a nossa referência em desenvolvimento territorial. E a gente convidou a Tânia para a gente fazer um bate-papo aqui, né? Eu sou a Silvana Parente, economista, e ao mesmo tempo incomodada com essa situação aí dessa crise econômica e da falta de rumos para o nosso país. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Tânia como socióloga e um economista, que a gente trabalha junto há anos, né? E fazer essa reflexão sobre a retomada da economia. Nós queremos chamar a atenção para que tem outros caminhos, né? Além dessa economia capitalista de mercado, que é possível reconstruir uma nova economia a partir desses ensinamentos que essa pandemia está trazendo aí para a gente. Então eu vou chamar aqui a Tânia, enquanto o pessoal entra, já vi aí o colega Arturo, já vi Ana Maria, já vi a própria Tânia. Vou chamar aqui a Tânia para a gente começar e compartilhar a tela com a Tânia. Estamos aguardando a entrada da colega. Olá, Tânia, boa noite. Tudo Silvaninha, bom, querida? Como vai? Então, eu estava dizendo aqui, né, que o IAD, Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, que trabalha há 17 anos com a temática do desenvolvimento territorial, desenvolvimento humano, inclusão socioprodutiva, e a gente está nesse momento, né, de pandemia ou pós-pandemia, de retomada das atividades, que ainda não temos a vacina, ainda não estamos com a economia recuperada, e a gente tem feito esse programa de lives, que é Reconstruindo o Território, em cima do foco do desenvolvimento territorial, mas a gente tem que compreender a economia como um todo. Então, o nosso tema de hoje é um debate entre um economista e um sociólogo que trabalha e tem um grande compromisso com esse desenvolvimento includente, né? Que é a retomada verde e a retomada menos desigual, que são dois temas. Quer dizer, como é que a gente reconstrói, Tânia, né? A primeira provocação que eu faço para você, uma economia, né, com uns princípios de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de igualdade social. Silvana, prazer grande ainda em fazer esse debate, esse diálogo com você e com os companheiros e companheiras do IAD e outros colaboradores e seguidores que nos acompanham, né, desse desafio de ressignificar o território nesse momento pandemia e pós-pandemia, no sentido do território como um ator criativo e inteligente, né, gerador de soluções. Eu queria dizer para você, Silvana, eu acho que esse debate a gente vai e volta até o final da live com esse desafio, né? Mas eu queria compartilhar logo de início que eu, desde muito jovem, comecei a atuar em projetos sociais e isso me levou a sentir uma certa indignação, né, desde muito cedo, com a situação da pobreza e da desigualdade em meu país. Eu nunca aceitei isso, né, e sempre eu quis mudar o mundo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha um propósito que queria mudar o mundo. Por isso que eu fui bater no IAD, né, para ajudar a mudar o mundo. E aí, Silvana, o primeiro desafio e a primeira provocação que eu me faço, e a você também, e a quem está aqui nos assistindo, é que a gente não pode aceitar essa narrativa neoliberal, né, que coloca as teorias econômicas e a sua prática como se fosse um dogma. Essas narrativas neoliberais foram formuladas faz mais de 50 anos, né, e elas são colocadas pela elite dominante, né, pelo capital financeiro, como sendo a única solução para resolver os problemas do desenvolvimento, do crescimento, etc. E, inclusive, como se a desigualdade fosse uma necessidade da economia. Depois que crescer, aí supera a desigualdade. Não é. A desigualdade é uma escolha política, não é uma necessidade econômica. Então, nesse sentido, Silvana, é que eu queria compartilhar com você que a gente não pode aceitar mais essa narrativa neoliberal, porque a crise está aí,
não é? Nós temos uma crise da economia, uma crise social, uma crise ecológica, uma crise política, uma crise sanitária da pandemia, uma crise civilizatória, porque a crise não é só no Brasil, uma crise de valores, uma crise ética. Qual é a dinâmica de desenvolvimento sustentável que os seres humanos no século XXI querem fazer para a história humana? Então, essa narrativa não nos atende, não é, Silvana? O que é que você me diz, você como economista dessa narrativa neoliberal? Que assim, se coloca como dogma, né? Ou seja, eu tenho participado, ou a economia não anda. Sim. Eu tenho participado de alguns debates entre os economistas dos conselhos regionais e outras redes, né? E hoje, assim, a maioria dos economistas sabem disso, que isso não é para ser um dogma, né? Existe, né, um pensamento que vinha dominando alguns. É uma questão de economia política, que a gente chama, né? Esse dogma neoliberal, ele veio, né, depois da crise de 70, 80, como se o mercado fosse resolver tudo, como se não precisa de Estado mínimo, o Estado quanto menos intervir melhor, e diante disso, o que é que aconteceu de lá para cá? A gente tem um desemprego enorme, as questões de mercado alto não se autorregulam, o desemprego é imenso, hoje nós temos um número de pessoas desempregadas e na economia informal maior do que na economia formal, hoje nós temos um contingente de excluídos brasileiros, né? E temos também uma economia que não cresce. Então, a promessa dos economistas tidos neoliberais, que normalmente são mais ligados à economia política de direita, que isso também tem mudado muito, mas nesse sentido, né? Essa promessa não aconteceu. Nem a economia brasileira cresceu, nem estava crescendo antes da pandemia, né? Nem estava gerando emprego e nem estava reduzindo a desigualdade. Então, a gente está ainda com esse dever de casa. Então, nós economistas, nós temos, não é questão técnica, a teoria econômica responde e debate sobre isso. Nós temos outros pensamentos econômicos, outras explicações que sabem disso, o papel estratégico do Estado, o investimento estratégico na ciência e tecnologia, na educação, na regulação dos mercados, né? Então, a gente sabe que inclusive os economistas neoliberais americanos, ingleses, sabem disso. E essa Kate Raworth, que ela é uma economista inglesa de Oxford, foi ela que apresentou essa linda proposta aí da economia Donut, que nós vamos falar daqui a pouco, né, Tânia? Então, mas assim, eu queria perguntar para você, assim, porque a economia, ela é um meio, eu sou economista e sei disso, mas termina parecendo que é tudo. Tem que crescer à custa de desemprego, de pisar no meio ambiente, pisar nas pessoas. Então, você como socióloga, né? Como é que você vê essa relação entre a economia... Pronto? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Eu não escutei o final da pergunta. Como eu estou vendo a relação da economia... Você como sociólogo, né, que trabalha a questão da organização da sociedade nesse novo mundo, século XXI, como é que você vê esse peso exagerado que se faz na economia, né, em detrimento de outros valores humanistas? Silvana, eu acho que isso está completamente superado, não é? Esses economistas com essa visão do crescimento a qualquer custo, eles têm uma visão linear do mundo. Primeiro vai ter o crescimento, depois vai ter a distribuição, depois vai não sei o quê. Essa é uma visão superada do ponto de vista da compreensão dos fenômenos humanos e dos fenômenos sociais e econômicos. Na verdade, nova visão de mundo é uma visão sistêmica, complexa, não é? E não linear. E não se fala sequer mais no mundo das ciências sociais de desenvolvimento econômico, né? E com essa separação social, ambiental, cultural, se fala em desenvolvimento sustentável. Na verdade, é o desenvolvimento humano. Temos que construir uma estratégia que formule novas teorias para satisfazer as necessidades humanas, a felicidade humana. Eu digo muito assim, sabe, Silvana, e já dizia isso, e por isso eu fui fazer um curso em Paris há muitos anos atrás sobre desenvolvimento humano, não é? Porque eu nunca acreditei que a economia fosse um fim em si mesma. Os seres humanos que formulam as teorias e depois então ficam à mercê dessas teorias como se fosse uma ditadura que a gente cria para si mesmo. É como a tecnologia. O ser humano cria a tecnologia e depois é transformado por ela e depois pode ficar, se não levar cuidado com a regulação,
com a ditadura de um algoritmo. É a mesma coisa ficar na ditadura de narrativas de teorias econômicas superadas. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos que reinventar a criatividade humana, a inteligência humana, é para reinventar novas teorias, né, que atendam, de fato, aquilo para que a economia foi construída como disciplina. Não é? Toda teoria que não pode ser refutada não pode ser considerada teoria científica. Então, essas teorias são superadas, arcaicas, e agora compete nesse novo mundo, né, de disrupção tecnológica, de capitalismo cognitivo, que a gente possa efetivamente formular teorias econômicas que atendam às necessidades básicas humanas de educação, de saúde, de bem-estar, de espiritualidade, de água, de energia, de equidade, não é? De voz política, ou seja, que os seres humanos estejam na centralidade do desenvolvimento sustentável e não do crescimento linear, que é essa narrativa ultrapassada. Então, eu penso, e aí a gente vai daqui a pouco evoluir um pouco mais nisso, né, que é preciso que a gente se engaje, né, nessa nova perspectiva, que não aceitemos mais isso, e que se engaje na construção de novas formulações teóricas ou estratégias práticas, né, para mudar este modelo neoliberal. Uhum. Tânia, eu, assim, como economista, a gente tem um grande referencial, que é o Keynes, né? Porque, assim, toda vida que tem uma crise econômica, que é cíclica, de 10 em 10 anos, 20 anos, do próprio capitalismo, né, se rediscute esses modelos econômicos, se incorpora novos elementos no equilíbrio, né, na análise econômica e nas propostas de economia política, de saída, né, da crise. Então, eu vou citar aqui só um exemplo. A crise de 1929, o crash da Bolsa de 1930, onde foi um arraso, totalmente uma crise sem precedentes também, como essa que está acontecendo aqui. As pessoas passaram fome, desemprego, e o mercado não resolveu, né? E aí veio esse economista John Maynard Keynes, que ele disse, é preciso entrar o Estado. O Estado entra substituindo a demanda. Como o governo fez agora, o Estado teve que fazer benefício emergencial, o Estado teve que intervir no auxílio emergencial, gerar demanda, gerar consumo, proteger os trabalhadores, as empresas, intervir no mercado financeiro, porque senão ia colapsar tudo, por conta da pandemia da sanitária. Mas lá não teve pandemia, foi a própria economia que entrou em crise, certo? Depois disso, começou-se a criticar ele, veio, porque o Estado interferindo demais gera dívida pública, e a dívida pública vai gerar inflação, a inflação não é equilíbrio, então também gerou outras distorções. E aí veio o neoliberalismo, né? Quando chegou em 2008, a crise financeira, que já era mundial, global, a economia, foi outra lição. E cadê? Teve que o Estado, o país mais capitalista neoliberal, a América, teve que interferir no sistema financeiro, porque senão ia colapsar o mundo todo, né? E agora nós estamos na pandemia, todos os estados tiveram que fazer interferência na economia para salvar, né, toda a economia. E ainda vão ter que fazer muito mais. Então, essa é a interrogação. Qual é a economia que nós temos e qual é as medidas econômicas necessárias para a gente construir uma nova economia e não voltar para aquela anterior que também era desigual, que também depredava o meio ambiente, que também não respondia. Então, é nesse caso Deixa eu complementar um pouco. Certo. Complementar um pouco a sua, que está excelente, sua reflexão. Eu considero, né, nas observações que tenho feito, que agora, com esse desafio cada vez mais relevante que temos, né, de construir essas novas formulações, essas novas políticas que atendam os valores do processo civilizatório humano, que a gente, Silvana, tem que não só a nova presença do Estado, né, com novas formulações, a regulação do mercado, ainda assim será insuficiente para você construir um processo de desenvolvimento sustentável, porque o desafio é muito grande, não é? Essa realidade é muito complexa, não é como faz 30, 40 anos atrás. Então, a gente precisa ter, na minha opinião, um grande além disso, além de rever o novo papel do Estado e a regulação dos mercados, inclusive do desenvolvimento científico e tecnológico, para que a gente não fique à mercê, né, dos algoritmos para a construção da vida humana. É preciso que a gente fortaleça cada vez mais a sociedade civil a partir dos territórios, a partir dos locais, não é? Os territórios, os locais que são espaços da vida,
construir nos territórios onde as pessoas vivem, onde estão presentes, né, os problemas do desemprego, da crise, dos valores, da falta de perspectivas, da falta de um caminho, né, sustentável. As pessoas estão muito céticas com esse governo autoritário que temos aí. A maioria das pessoas do povo brasileiro está com dificuldades de encontrar um movimento de engajamento, né, para construir novas perspectivas e novos caminhos para as necessidades humanas dos brasileiros. Eu queria dizer, Silvana, que a gente tem que repensar isso em movimentos amplos, né, redes locais, coletivos locais, e interligar isso também com movimentos midiáticos, né, com uma visão desses novos valores, né, da economia, da antropologia, da cultura, né, do desenvolvimento humano. É preciso um grande movimento, a partir do local, chegar ao nacional e chegar ao global. Na verdade, é reinventar que as mudanças, reinventar não, revisitar essa crença de que, de fato, nós não teremos mudanças sustentáveis, substantivas, de cima para baixo. É necessário que haja um movimento articulado na base da sociedade, não é? Com estratégias, perspectivas, valores, não é? Projetos novos, reinventando assim os caminhos a serem trilhados. Eu acho isso muito importante, porque a gente fica um pouco sem saber por onde começar, né, Silvana? Pois é, mas entendeu? assim, com certeza, nós vamos já chegar lá nos territórios, no dia a dia da gente, do nosso trabalho, da vida das pessoas. Mas é importante que a gente tenha também uma referência, um rumo, né? É possível ter essa economia verde, essa retomada verde, é possível ter uma economia menos desigual, é possível ter uma sociedade que trabalhe com esses princípios e valores, né? Então, por isso que eu... sobre isso como economista. Aí assim, o que a gente tem, assim, tem economia de Francisco, economia solidária, tem várias economias de comunhão, existem algumas propostas aí, né? E que tem algumas coisas em comum, mas eu trouxe aqui para a gente falar da economia donut, né? O que é donut? É uma rosquinha, não sei se quem já comeu aquela rosquinha, que é o pãozinho, tem um buraquinho no meio, né? Eu vou já mostrar aqui, ver se eu consigo aqui botar o gráfico, mas é uma economista inglesa, né, de Oxford, que é a Kate Raworth. Ela está com um livro já publicado no Brasil, né, pela editora Zaha, Economia Donut, onde ela diz assim, temos que construir uma nova economia, mas nesse sentido, uma nova sociedade, onde ela coloca que dentro dessa... Eu vou ver se eu consigo colocar aqui a figura, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí essa figura? Tá vendo, Tânia? Estou vendo sim. Pronto. É muito, então, muito ilustrativo. É como se fosse uma roscazinha, essa rosca é o verdinho claro, mas dentro da rosca existe um buraco, né, que são o alicerce social, as necessidades que falta, que ela diz, quer dizer, ela fala mais ou menos 12 atributos, né, que a gente, uma nova economia, uma nova sociedade tem que garantir basicamente, né, para as pessoas, saúde, educação, água, energia, deixa eu fazer aqui a minha pesca, né? Toda a parte de habitação, né? E a parte também de igualdade de gênero, participação política, né? E renda mínima, né? Trabalho e renda. Então, são coisas mínimas, segurança alimentar, que a nossa população brasileira, mais da metade, não tem. Então, esse é que deve ser o motor dos planos da intervenção do Estado nesse sentido, e da economia. Que a economia tem que produzir para garantir esse miolo da rosca que não existe, que é a falta que ela fala. E, por outro lado, no limite superior da rosca está a questão do teto ecológico. Os recursos naturais, eles são finitos, né? Então, nós temos aí aquecimento global, nós temos perda de biodiversidade, perda de água doce, nós temos as questões sérias do clima, que combustíveis fósseis, que a gente precisa desenvolver uma economia e uma sociedade com recursos sustentáveis, né? Sem comprometer o meio ambiente. Então, isso também não é fácil, né? Aí, na prática, Silvana, como é que fica isso? Então, na prática, é que seja no nível local, do território, do município, ou do estado, ou de um país como o Brasil,
esse planejamento da sociedade e do Estado era para atender essas necessidades sem ultrapassar esses limites, que a gente chama de economia verde, né? Economia regenerativa, economia circular. Então, toda essa pauta do meio ambiente pode gerar trabalho e renda, né? É a coleta seletiva do lixo, é a produção de energia renovável no Nordeste. Então, são pautas, né? No caso da Amazônia e do Cerrado, você produzir lavoura, integrando com floresta, com recuperação de pastagens degradados. É possível produzir sem depredar o meio ambiente? Sim, e gerar emprego dessa forma. E, ao mesmo tempo, é possível produzir para atender o consumo das famílias, as necessidades básicas da população, de saúde, de educação, de trabalho e renda mínima, de serviços, né, de qualidade de vida mínimo. Sim, então ela coloca isso e diz que isso deve ser o centro que guia esse futuro da gente, para a gente construir, né? E outra coisa também é que todo o sistema financeiro também tem que ser adequado a isso, tem que colocar um freio nesse sistema financeiro. Sistema financeiro que financia grandes empresas, grandes capitais, um consumo supérfluo que está aí, né? Onde a pandemia viu, a gente parou, ficou em casa, né? E a gente pode viver, né, com padrões de consumo e de produção muito mais sustentáveis, sabe, Tânia? Então, era isso, eu vou voltar aqui, era isso que eu queria colocar, que do ponto de vista da teoria econômica, essa visão integrada, né, e da sociedade mais humanista, ela existe e é possível. Agora, como é que nós vamos para a prática? Aí eu queria voltar a bola para você, né? Como é que a gente não fica parada? Como é que nós, atores, né? Nós, o IAD, nós somos uma entidade da sociedade civil, né? Um instituto que a gente trabalha com os territórios. Como é que a gente influencia também políticas públicas, mas como é que a gente exerce como cidadão, como profissionais, né? E como também cidadão e políticos, nós estamos na beira de uma eleição, como é que a gente não fique parado, como é que a gente pode ter um papel mais protagonista para construir uma economia dessas? São várias, eu imagino, né, que como isso é um campo em construção, né, essa reformulação dessa visão, dessa narrativa, eu acho que a gente tem que conectar os diversos movimentos que estão em curso. Por exemplo, os diversos movimentos dos conselhos de economia no Brasil estarem mais conectados, mostrando essas novas formulações, porque ainda tem economistas, às vezes, até, digamos assim, com uma abertura generosa para ter uma nova compreensão, né, de como devem ser as estratégias econômicas ou a economia política, mas que não teve formação, foi formada uma outra visão mais antiga, mais arcaica, superada. Então, acho que os economistas precisam estar mais articulados entre si, né, a nível do país, e também com outros segmentos da sociedade, com outros movimentos sociais também, e com outras organizações do terceiro setor, para a gente se apresentar mais à sociedade, entende, Silvana? Como rede de formuladores de políticas de desenvolvimento sustentáveis, que não sejam só os economistas, com sociólogos, com engenheiros, com designers, não é? Com os artistas, com os criativos, não é? Com os movimentos sociais, mostrar, eu acho que é preciso dar visibilidade, Silvana, a esse discurso que a gente está fazendo aqui agora, porque ainda tem muita gente que acha que isso que a gente está falando aqui agora é meio fantasia, que na prática isso não existe, porque a classe dominante vai sempre formular suas políticas baseadas na narrativa neoliberal e a gente vai ficar sempre um pouco na periferia dessa discussão. Depende, né? Eu acho que temos um momento agora de eleição municipal, e que a gente pode também já começando a se posicionar. Evidentemente que somente o voto é insuficiente, mas é necessário um voto mais consciente, sabendo quem são essas pessoas que vocalizam esses novos valores dessa nova economia política que nós estamos aqui discutindo. Votar nessas pessoas que se posicionam claramente por uma nova economia, com equidade, né? Valorizando o meio ambiente como um ativo de desenvolvimento, um desenvolvimento integral, buscando que o ser humano possa ser mais feliz, né? Então, votar nessas pessoas, esse é um ponto muito importante,
vereadores e prefeitos que não têm essa visão, e a gente ir multiplicando isso, né? Essa visão do voto é insuficiente, porque a democracia representativa, no mundo de hoje, ela é insuficiente para responder aos desafios, né, desse mundo complexo hoje, da tecnologia, etc, etc. Precisamos ampliar essa democracia, reinventar essa democracia. E aí é quando eu retomo a questão das redes, né, e dos territórios. Quer dizer, além do voto consciente, né, cada vez mais, de mãos dadas, são várias ações concomitantes para esse desafio complexo. Movimentos no território, movimentos no bairro, movimentos no local, movimentos na cidade, coletivo de consumidores, coletivo de produtores orgânicos, coletivos de pessoas que estão com projetos ambientais, coletivo de mulheres, né? Coletivos de pessoas que trabalham com equidade de raça. Então, todos que estão desenvolvendo novas formulações para esse novo modelo de desenvolvimento, mais humano, mais sustentável, mais solidário, que estejamos mais conectados. Entendeu? Porque tem muito movimento acontecendo, mas nem tudo está conectado para que a sociedade civil possa emergir como um ator forte que vocaliza esse novo, né? Com propostas concretas, com projetos, com estratégias, para não parecer que é só uma reivindicação de um movimento social, que é uma ideologia apenas. Não, é uma filosofia nova para reconstruir, né, o ser humano, porque senão Silvana, como a gente está num ponto de inflexão do processo civilizatório, ou a gente acredita que o ser humano é capaz de se reinventar quando a gente chega nesses pontos de inflexão, ou a gente vai ficar muito cético em relação ao futuro da humanidade. Eu preciso continuar acreditando que nós somos inteligentes, criativos o suficiente para construirmos, né, a história que atenda às nossas necessidades e não ficarmos à mercê, né, de uma visão mecânica de que a sociedade caminha por ela mesma sem a nossa intervenção. Não, nós fazemos a história. Né? O território somos nós, o local somos nós, a economia somos nós. A economia não é uma coisa abstrata. A economia somos nós, consumidores, produtores, investidores. Né? E nós temos comportamentos, e nós mudamos nosso comportamento. Então, não pode ser uma narrativa estática. Né? Então, inclusive, Tânia... Esse grande movimento, sabe, amiga? Eu acho também que, mesmo do lado do setor empresarial, do setor privado, né? Já está começando, né, alguns empresários ou empresas, ou redes de pequenas empresas, eles saberem que não tem mais espaço para empresas que depredam o meio ambiente, que não tem uma governança de sustentabilidade, né? Até o mercado financeiro para investir, você viu aqueles investidores para colocar dinheiro no Brasil. Vem investidor com o Brasil desse jeito, desrespeitando o meio ambiente? Não vem, não. Vai embora. Exatamente. Né? Então, mesmo dos princípios da economia neoliberal, também está mudando, porque é para uma questão de própria sustentação do próprio desenvolvimento, né? E também a questão da desigualdade. Não dá para a gente continuar vivendo com a metade dos brasileiros fora do circuito de consumo, né? Sendo esmagado por uma reforma trabalhista que aconteceu, que prometeu retomada do crescimento que não veio, uma reforma da Previdência que esmagou mais ainda que não veio, e agora vem a reforma administrativa prometendo para que haja o crescimento. Que crescimento? Para quê? Então, eu queria dizer o seguinte, que é possível, sim, cada um no seu pedaço fazer a sua parte. Por exemplo, a gente viu que o planejamento de Amsterdã, com a assessoria dessa economista aí da Rosquinha, ele está sendo aplicado em cima dos princípios da economia Donut. É o planejamento da cidade, foi feito lá. Como é que nós vamos resolver o déficit habitacional? Porque o aluguel está caro, é um item. Como é que está a questão da água, da saúde, do saneamento? Então, eles vão planejar para resolver aquele buraco negro da rosca, e sem depredar, sem passar do limite exterior da rosca. Né? Então, eles estão, na prática, desenhando isso. O dinheiro é curto, não pode ter o governo gastar mais do que ganha. Pode até... É outro paradigma neoliberal que está acontecendo aqui no Brasil. Botaram um tiro no pé, teto de gasto no governo Temer, que hoje está engessando toda a capacidade do Brasil se reinventar, sair dessa pandemia. Por quê? Porque o teto de gasto limitou. O governo não pode gastar nada.
não pode desenvolver um projeto criativo de renda mínima, não pode desenvolver investimentos na educação, foi uma luta para passar pelo menos recursos do Fundeb, não pode investir em ciência e tecnologia, né? E aí nós estamos paralisados, só não está mais porque até dezembro nós estamos com excepcionalidade para gastar. E depois disso, o governo não tem nenhuma saída, não tem nenhum projeto de Brasil. Então, nós vamos eleger os prefeitos municipais e, a partir daí, nós vamos ter que realmente fazer essa grande mobilização para reconstruir o Brasil e conseguir, né, fazer essa pressão nesse governo que está aí até uma mudança mais importante para que a gente possa ter um clima político para a gente reconstruir o nosso país. Silvana, eu queria acrescentar a essa colocação tua, que foi muito, muito boa, colocando o seguinte, eu acho que a gente precisa também envolver mais a juventude nesses movimentos locais que eu estou falando, nos processos de eleição dos novos prefeitos e vereadores, nas organizações locais, organizações culturais, organizações ambientais, organizações comunitárias, movimentos de bairro, né, coletivos de consumidores, porque os jovens estão assim, muito envolvidos com a tecnologia, né, e sem muitos ideais que transcendam para que eles possam se sentir construtores da história. E ficam muito lá, entregues à tecnologia. Eu acho que eles precisam de uma visão, de uma filosofia que ele lhes dê um propósito de vida para que eles possam se engajar, né, num grande movimento, né, de transformação da sociedade. E a ecologia é mobilizador para os jovens, a cultura é mobilizador para os jovens. Essa visão da economia donut é muito mobilizadora para os jovens. É preciso difundir isso que eu estou falando, Silvana, com os economistas, os sociólogos, os movimentos sociais, os movimentos de bairro, né? Que outra economia é possível, outro desenvolvimento é possível. Criar uma causa coletiva, inserindo isso também no movimento midiático. E aí, minha amiga, meus amigos e amigas que estão participando dessa live, eu queria falar rapidamente, Silvana, que a gente tem que envolver a universidade disso. Não é? A universidade não pode ficar encastelada, como a maioria ainda está, completamente distante, constatando, diagnosticando os problemas que estamos vivendo diante dessa crise. A universidade tem que se reinventar, repensar seus currículos, repensar a forma como é que os nossos profissionais estão se formando, os economistas, que narrativas eles estão aprendendo, os sociólogos, os engenheiros, não é? Eles estão aprendendo a como agir numa sociedade disruptiva, onde a criatividade e a capacidade de inovar, de gerar novas soluções, é muito mais importante que você repetir os velhos autores. A universidade está fazendo isso? Está desafiando os jovens para que eles sejam os autores dessa reinvenção, dessa inovação? Então, temos que fazer também esse trabalho de mobilização nas universidades, a partir dos cursos que tem professores com uma visão mais atual, mais progressista, mais humanista, né? Para que a gente possa trazer o jovem para esse movimento de solidariedade e mudança pelo desenvolvimento sustentável, mas também, digamos assim, confrontar a universidade que ela não pode continuar nessa defasagem, né, entre os desafios da sociedade, das necessidades humanas contemporâneas e o profissional que ela está formando. Como é que você vê isso, Silvana, em relação, por exemplo, aos cursos de economia? Antes de responder a tua pergunta, a gente falar um pouco dessa questão da formação para essa nova economia, né? Eu vou dar uma passada aqui, tem um bocado de gente aqui, a galera aqui entrando e fazendo algumas colocações. Eu queria cumprimentar aqui nossos colegas do IAD, os diretores, o Gileno, Débora, tá aí o Ricardo, Arturo, tá Patrícia, né? Não sei se tem mais aqui, tem várias pessoas aqui. E Ana Maria está aí também, uma companheira da Paraíba. Ricardo Cerqueira, da Bahia, né? E a Virgínia Adélia também, economista, também está aqui do Ceará, né? Então, assim, aqui no Ceará, a gente faz parte do Conselho de Economia, tem procurado fazer esse debate dessa nova economia, né? E, sobretudo, da pandemia. Como sair, mas não sair para um modelo pior, sair para o novo, aprendendo com a crise, né?
e a gente tem dialogado com o conselho, né, com a universidade, a formação, fizemos um seminário agora, né, a importância disso. Mas realmente os cursos de economia, alguns deles também são, agora tem os cursos de finanças, é muito voltado para a questão financeira, do mercado financeiro, o papel do economista, porque até o mercado de trabalho do economista, só existe mercado de trabalho para ele, para essa economia antiga, que é o sistema financeiro, é o mercado financeiro, ou é ele trabalhar numa grande empresa capitalista, né? Você não tem mercado para um economista social, né? Ou um líder comunitário, economista, ou uma assessoria de prefeito, então é difícil. Então, realmente, eles fizeram uma pesquisa, né? Que mais da metade dos economistas que se formaram nos últimos 3 anos não estão exercendo a profissão. É como se tivesse perdendo espaço, né, na sociedade, a função do economista era para ter uma visão abrangente, uma visão de desenvolvimento. Não é uma pessoa só para fazer tarefa ou cumprir um determinado papel, elaborar um projeto ou fazer uma função, né? É para ter uma visão mais holística. Talvez seja a única profissão assim que teria que ter essa visão e tem perdido espaço em cima de um modelo neoliberal hegemônico, né? Que não deixa nem a gente exercer a nossa profissão, né? Então, assim, eu que passei por vários, desde o Banco do Nordeste, pequenininha, e tentava trabalhar com microcrédito, com agente de desenvolvimento, fazer com que o banco exercesse sua função de desenvolvimento na região Nordeste, depois o microcrédito, depois a assessoria às cooperativas de crédito, depois a construção do IAD junto com vocês. Quer dizer, a gente tem uma visão de mundo e uma proposta de desenvolvimento que a gente não está abandonando, a gente está repensando para além, está sendo reforçado com a pandemia. Então, essa questão da pandemia no mundo todo e no nosso país, que nós temos que realmente nos mobilizar e trabalhar em rede para a gente sair dessa, né? Porque é uma grande oportunidade para mudar os padrões de produção e consumo, para ser mais sustentável, né? Para que tanto carro, tanta roupa, tanta joia, para uma minoria, e falta bens básicos para as pessoas não terem condição de comprar a sua comida, a sua moradia. Então, isso não dá. Então, eu me lembro que eu assisti uma live da Maria da Conceição Tavares, ela disse, vocês economistas, nós, que ela é economista, estamos devendo, porque nós temos 3 grandes papéis. Quem está na política econômica do governo? Primeiro papel de estabilizar a economia, a macroeconomia. Claro, porque sem uma inflação muito alta, quer dizer, esse equilíbrio macroeconômico é fundamental. O segundo é de promover o crescimento e o desenvolvimento com esse viés, né? E o terceiro é ser distributivo e justo. E nós estamos devendo. Nós, economistas, que eu digo, quem está no poder, né? Ou quem estava há alguns anos, não estão cumprindo esse papel, né? De realmente estabilizar, desenvolver, fazer a riqueza crescer, né? A produção, a renda, e distribuir com justiça, não estamos fazendo. Então, e sem depredar o meio ambiente, além de outros valores, a questão de gênero, eu queria também. É super importante essa questão da igualdade de gênero para o próprio desenvolvimento sustentável. Com certeza. Ô, Silvana, até a tendência para o mundo, né, para o futuro, a gente está, nossa meta é estar construindo o campo do futuro e não ficar no atraso das elites brasileiras, porque a tendência vai ser que nós estamos entrando na era do acesso e não da posse. Tem um economista, né, Jeremy Rifkin, que tem um livro escrito sobre isso, Sociedade Pulso Marginal Zero, a Era do Acesso, porque hoje é a economia do compartilhamento, o futuro é esse. Você não precisa mais de ter o seu vídeo, né, comprar numa locadora, mas basta ter o acesso na Netflix. Você não precisa mais, né? Ou seja, você compartilha informação e conhecimento, você tem a internet para compartilhar. O que é que você precisa ter? O acesso e não a posse, de uma maneira geral. Né? Esse é o futuro, é porque o mindset, o modelo mental nosso aqui no Brasil e das elites brasileiras ainda é muito antigo. Né? O padrão de consumo e de posse de bens ainda é muito antigo, não é o padrão do campo do futuro. Né? Aqui todo mundo ainda quer ter 2 carros, uma casa de praia, uma casa de campo, o apartamento que mora, né? Mas isso é uma coisa que será cada vez mais superado pelo capitalismo
digamos assim, eu chamo noético, né? A gente está na era, digamos assim, do espírito, da criação humana, da inteligência humana, do imaterial. Então, cada vez mais se vai valorizar. A competitividade não vai vir de produtos, vai vir da capacidade de inovação, né? Inclusive de inovação social. Então, essa capacidade de inovar, de gerar novas soluções para os desafios humanos, vem da inteligência humana, né? Então, cada vez mais, dialeticamente falando, o próprio capitalismo vai colocar o ser humano na centralidade para que haja dinâmica de desenvolvimento, porque essa dinâmica dependerá cada vez mais da criatividade e da inteligência e da capacidade de inovação do ser humano. Então, Com certeza, eu acredito muito nessas contradições, sabe, Silvana? E a gente atua nessas rachaduras do sistema, articulando esses movimentos de mudança com esses novos valores, né? E, como diz um amigo meu da PUC, né, do Chile, ele diz, o desenvolvimento termina sendo uma emergência sistêmica. Você fica achando que não está acontecendo nada, mas estão acontecendo muitos movimentos conectados na base da sociedade. E quanto mais isso se conectar, e se esse movimento ganha também movimentos midiáticos, em algum momento emerge um processo de mudança de consciência, de expansão das mentes, né, para um mundo melhor. E aí o que esse economista chama uma emergência sistêmica, quer dizer, o desenvolvimento sustentável não vai ser uma etapa depois outra, vai ser uma emergência sistêmica. Vai ter um momento, Silvana, que todos vamos querer isso de uma forma ou de outra, até as elites vão ter que querer mudanças, senão elas nem sequer elas vão poder mais sobreviver. Eu queria, depois que você falasse um pouco também da sua experiência, porque assim, na prática, vamos começar a ir para a prática, né? A gente tem saídas, a gente tem a economia criativa, a gente tem os movimentos de economia solidária que produzem microfinanças, tudo, né? A gente tem os instrumentos de microfinanças, exatamente. A gente tem as redes locais, as redes de pequenas empresas. A gente tem o turismo criativo de base comunitária. A gente tem toda a questão da economia verde, né? Da questão da água, do saneamento, da coleta seletiva, da reciclagem, da economia circular, né? A gente tem a agenda do clima também, que tem fundos, né, para a questão da sustentabilidade da floresta, para a produção sustentável na Amazônia, no Cerrado, no semiárido, né? Essa pauta da agricultura sustentável, e não só o agronegócio que envenena, que agrotóxico... Que hoje é privilegiado no Brasil, exatamente, né? Que está exportando e se beneficiando com o câmbio, né? E está crescendo e depredando. Então, a gente tem que começar a entender de forma sistêmica que tem outros modelos de desenvolvimento para o Brasil, né? Claro, obviamente, tem que ter a indústria tecnológica de base, e o governo tem que ajudar também a essa tecnologia para a gente ter o mínimo que a gente conseguir, porque a nossa indústria está capenga, nossa indústria está esfacelada e já estava, e com a crise mais ainda. Então, a gente precisa realmente retomar essas atividades econômicas a partir de eixos nacionais, eixos locais, estaduais e locais, né? Então, aqui no Ceará a gente tem discutido muito isso. Tem discutido não é assim, muito né, isso. Ou nacional, ou local. A gente tem discutido muito isso, a importância de investir na própria educação, no sistema de saúde, né? Na questão da coleta seletiva, na energia renovável. Então, são investimentos estratégicos do Estado que vai aquecer a economia, né? E, além disso, tem também as políticas sociais, né, que a gente não pode deixar. Então, o Brasil, hoje, ele precisa de uma renda mínima. Por quê? Porque, com o fim do auxílio, essa camada de milhões de pessoas, a metade da população, não volta para o circuito de rendas, vão morrer de fome. Então, é uma angústia muito grande pensar nisso, e o governo não está dando resposta, porque já está amarrado com o teto de gasto, porque mais importante é ter o equilíbrio fiscal, né? Em cima de quê? Para atrair investidor. Investidor vem para onde? Para o Brasil, que está totalmente desgastado, que depreda o meio ambiente. Então, não é por aí. Sem projeto, né, de Brasil, sem plano de desenvolvimento. Então, o mais importante é isso, é ter projeto de desenvolvimento
e envolvendo os atores do setor privado, né? Então, assim, a reforma tributária está aí só pela metade, só para simplificar imposto. Nós temos que mobilizar a população por reforma tributária realmente distributiva. Possa realmente, não no sentido ideológico de pobre, mas no sentido de viabilizar esse projeto de Brasil, exatamente. Tirar um pouquinho dos que tem mais, colocar e viabilizar esses projetos. É possível, sim. Agora mesmo passou uma medida que eu acho que as pessoas nem sabem, que é a base de cobrança do imposto sobre serviço agora é no município, vai aumentar a arrecadação do município. Ninguém nem percebeu isso, foi um grande movimento dos prefeitos municipalistas, né? Porque era cobrado na origem, então os grandes planos de saúde, setor financeiro, que prestavam serviço, uma pessoa lá no interior do Ceará, de Pernambuco, tinha um plano de saúde, ou tinha um fundo de investimento, aplicava, o dinheiro do imposto de serviço era cobrado em São Paulo. Né? E agora não, agora é o consumidor do serviço, é onde ele mora no município. Isso é super importante, são coisas simples dessa que possam começar a viabilizar tudo isso, né? Aí eu acho que a gente agora tem que ir para a pauta do território, Tânia. Nós estamos com a eleição aí, eu queria ouvir de você o papel do gestor, o novo prefeito, né? Dentro dessa nova economia, o papel disso. Eu acho que a gente podia encerrar. Porque a gente tem um negócio de cair, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Verdade. A primeira coisa, Silvana, que eu queria compartilhar com vocês todos e todas, é superar essa visão que os prefeitos têm do seu papel de cumprir, né, aquelas obrigações de calçar a rua, fazer aquelas coisas básicas que estão na legislação, nas competências, digamos assim, de um gestor municipal. Não é mais isso. O prefeito não é apenas o gestor da educação, da saúde primária. O prefeito tem que ser um visionário, um empreendedor que fomente através de projetos inovadores, né, dessas linhas que nós falamos, de microfinança, de economia solidária, de turismo criativo, de energia limpa, que ele fomente essa nova economia. Então, esse é o novo prefeito. E eu acho que o que a gente poderia fazer, ou seja, não podemos mais aceitar aqueles prefeitos clientelistas, assistencialistas, né, que ficam trocando voto, né, por favores, né? Isso tem que ser superado. Enquanto o Brasil não superar essa visão política do século XIX, de trocar essa cultura antiga, né, de trocar voto por favores, nós nunca seremos um país do primeiríssimo mundo, ou mesmo do primeiro mundo, como é dito. Né? Nós só evoluiremos como país, como civilização, se a gente superar essa cultura política para uma cultura de projetos, de visão de desenvolvimento includente. Né? Essa visão que a gente está discutindo agora da nova economia. Então, o que eu queria concluir sobre isso, Silvana, é o seguinte: eu acho que um papel nosso também, enquanto IAD, enquanto cidadãos e cidadãs, e de todos esses movimentos que estão na base da sociedade, né, é de articular com os prefeitos progressistas que forem eleitos, para que haja, de fato, projetos concretos a serem implementados com a visão da nova economia, para não ficar só em discurso, né? Porque as pessoas ficam achando que isso é uma coisa das pessoas idealistas, dos sonhadores, e não é. Isso é o campo do futuro. Todos os países mais desenvolvidos estão atuando nessa direção, de energia limpa, né, de produtos orgânicos, de meio ambiente sustentável. Todos os países, né, a questão da mobilidade urbana, carros elétricos, isso em todos os países desenvolvidos, a visão é essa, na Alemanha, na França. Então, aqui é que a gente está hiper atrasado, como se isso fosse uma coisa de sonhadores. Então, articular, sabe, Silvana, projetos e ideias da comunidade, fazer, por exemplo, editais para que jovens da comunidade sejam premiados com projetos inovadores na área de meio ambiente, na área de cultura, na área de microfinanças, na área de economia solidária, entendeu? Na área da economia donut. Então, isso pode vir muitas ideias, a gente não tem nem noção da criatividade que existe nas cidades, nas comunidades, não é? Não são só os artistas. Todos temos esse potencial criativo, e quando você tem um desafio, um propósito, uma causa que transcende, que é uma causa coletiva, uma causa da sociedade, da comunidade, é mais fácil que essa criatividade floresça. Acho que seria um grande, digamos assim, um grande eixo
para os jovens voltarem a acreditar que é possível mudar o mundo, né? A gente ajudar e fortalecer essa articulação entre movimento de prefeitos progressistas com o território, projetos comunitários e movimentos jovens, para que esses novos projetos aconteçam. E aí sim, com ideias e projetos, a gente começa a fazer a mudança. E aí, como você diz, não é pouco a pouco, com pequenas experiências, vão se tornando maiores, maiores. Aí esse movimento vai num crescendo até que a gente possa forçar, não é, com pressão positiva, com mobilização, não é, com ideias, não é, mostrando os projetos acontecendo, para que aqueles que estão com poder decisório em outras instâncias possam também abrir os olhos, né, que o mundo não é só deles, né, mas que o mundo nasceu para que todos possam ser mais felizes. É isso, minha amiga? Sim. Tânia, a gente está chegando, então nós temos aí mais só uns 5 minutos para encerrar, né? Para não cair, ficar gravado. Fale sua mensagem. Eu estava assim, não, eu estava fazendo aqui um pensamento final, não é? Que eu acho que tudo isso, para acontecer, a gente precisa estar numa democracia, né? Então, esse movimento que está acontecendo aqui no nosso país, né? De autoritarismo, né? E de desrespeito às instituições democráticas, é uma coisa também muito preocupante. Então, a gente também não pode deixar isso acontecer, porque isso tudo está interligado, né? Então, no momento, é a nossa eleição aí municipal, né? Depois, ou seja, o fortalecimento das instituições democráticas como um todo, né? E o respeito, mesmo com suas deficiências, né? E a busca da melhoria da qualidade dessas instituições, da democracia representativa, né? E o crescimento da democracia participativa, como você falou, do de baixo para cima, do lado, porque a gente não pode depender só do governo ou nem de Brasília, né? Que mude. A gente também tem que fazer a mudança, né? A partir do nosso comportamento do dia a dia, onde cada um tem o seu papel, né? Então, eu acho assim que, primeiro, eu sou muito feliz de participar do IAD, estar como diretora do IAD, e de ter aí todos esses colegas, né, com muito tempo de luta e acreditando e tendo muita coisa para fazer. Quer dizer, a gente vai ficando mais velha, ao mesmo tempo com mais propósito de vida, né, com mais energia para poder mudar as coisas e a gente realmente conseguir construir um mundo melhor. Então, a minha mensagem era mais essa, né? Era o reforço da questão da democracia e atenção para o que a gente está vivendo, sair dessa polarização, né? Desse mundo aí de corrupção, tem corrupção, não tem, e ao mesmo tempo, certo ou errado, e a gente realmente construir em cima de rumos, de princípios e valores, né, a nossa sociedade, a partir da nossa família, dos amigos, do trabalho, né, e do exercício da nossa cidadania, das lideranças, né, e conclamar aí realmente toda essa galera aí que acredite nisso para que a gente possa mudar o nosso país. Então, Tânica, Giovana, então só uma frasezinha, né? Eu acho que isso que você diz complementa que a gente tem que estar realmente mais conectados em rede. Nós, enquanto IAD, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, não é? Nos conectarmos mais, não é? Nessas redes que acreditam nessas novas formulações de um novo modelo de desenvolvimento, porque eu acho que a nossa força e a nossa energia está nesse movimento em rede. Certo. E o Brasil precisa disso, o território precisa disso, o mundo precisa disso. E nós nascemos para que nossa passagem aqui na caminhada planetária deixe o mundo melhor do que se a gente não existisse. Então, esse movimento de ajudar a ter um país melhor nos faz mais felizes e pode ajudar também a que outras pessoas possam ser mais felizes. Vamos firmes, continuar acreditando nas nossas causas e propósitos. Isso, eu vou agradecer aí a todo mundo que está aí, galera, e eu acho que na próxima live a gente podia falar um pouco também de capacitação, formação para essa nova economia, para esse novo mundo, tá? Então beleza, eu vou encerrar, beleza. Que eu tô com medo que caia. Boa noite, pessoal, obrigada, Tânia, foi ótimo interagir com você, viu? Foi muito bom, e obrigada a todo mundo aí, toda a galera que participou. Tchau, boa noite. Um abraço a todos e a todas, boa noite. Tchau, Silvaninha. Tchau. Valeu, querida.